Olá, estamos aqui com a professora doutora Mônica Mano e nós vamos falar um pouco sobre o Play, já que estamos comemorando os 25 anos. O que te motivou a entrar nessa área? Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Na verdade, eu cheguei aqui na UFPB em 2008, em outubro de 2008, e uma das primeiras pessoas que me recepcionou aqui, que foi muito simpática, foi a professora Fátima Mello, que era então a coordenadora do Play. Aí, como ela já estava há muito tempo, no início de 2009 ela quis sair, ela me convidou para coordenar o Play. Então eu confesso assim, eu nunca tinha trabalhado com português como língua estrangeira, que era a nomenclatura da época, né? E eu aceitei o convite da Fátima, assim, de encarar a coordenação de um programa que, na verdade, eu nem conhecia. Então, não foi uma motivação pela área, foi uma necessidade de assumir um papel ali de coordenadora. E aí eu rapidamente fui me interessar, ler, estudar, né, me inserir nessa área e acabei gostando muito, achando bem importante. Que bom, né? Em que período se deu a sua atuação no Play? 2009 e 2010, 2 anos. Como coordenadora do Play? Sim, como coordenadora do Play. Certo. E como era o cenário do PLE naquela época? Pois é, então já se falava muito no crescimento do PLE ao longo do mundo, né? A história de que muitos europeus procuravam fazer língua portuguesa, apesar deles estudarem o português europeu e não necessariamente o português brasileiro. A UFPB já recebia muitos intercambistas, já havia o convênio PEC-G, que foi um convênio iniciado desde o início do primeiro mandato lá do governo Lula, se eu não me engano. Então, assim, naquela época, a gente já tinha uma inserção muito grande de estrangeiros na UFPB e nas demais universidades brasileiras. Então, já havia publicação em PLE, né? Por isso que eu trouxe aqui. Esse foi o primeiro livro que nós estudamos no Play, do Almeida Filho. Já havia congresso, a Conciple já estava realizando congresso. Então, assim, não era uma coisa totalmente nova, porque já havia publicação, já havia pesquisa, já havia consolidação. Era novo para mim e para todos os alunos que estavam me ajudando lá no Play, né? Agora, claro, também não era consolidado como é hoje, né? Hoje você tem muito mais material didático, você tem pesquisas muito mais avançadas, você tem mais cursos, inclusive, né? Outras instituições aderiram a esses cursos. Era um processo assim, digamos, estava completando a sua primeira década no Brasil. E outros nomes, né, professora? Você mostrou o livro e a gente estava comentando antes de começar a gravar que nós ainda usamos esse livro como base teórica. Sim. E o Almeida Filho. É muito interessante que vai se renovando, vai tendo coisas novas, pessoas novas na área, mas ainda continuam aqueles que começaram, que capinaram o mato. Sim, justamente. E quantos alunos, assim... Olha, eu me lembro que a gente tinha umas 4 turmas. Tinha a turma PEC-G, que eram o programa PEC-G, que vinha com, né, o objetivo específico de estudar durante 9 meses e depois prestar a prova do CELPE-BRAS, que servia para eles como o ingresso na universidade. O CELPE-BRAS seria o Enem para esse grupo, né, para aqueles cursos que disponibilizam vaga, obviamente, nas universidades públicas. E então essa turma tinha aula todos os dias, era uma turma específica que a gente chamava mesmo PEC-G. Creio que seja assim até hoje. Eles tinham aula todos os dias e eram um grupo de mais ou menos 15 alunos. Aí a gente montava as turmas, que a gente chamava de turmas regulares, mas um regular de extensão, né? Que era para os alunos que já estavam fazendo intercâmbio na UFPB. E aí, como havia muitos intercambistas na área de engenharia, na área da saúde, mesmo na área de humanas, em arquitetura, eu me lembro que tinha. Então, na época, a gente tinha assim, aluno da Alemanha, da França, da Inglaterra,
do País de Gales, que a gente brincou e falou, a primeira vez que eu vejo alguém dizer que é do País de Gales, né? A gente tinha alunos dos Estados Unidos, a gente tinha muitos alunos nessa época. E aí, quando eles chegavam aqui, a gente fazia um teste básico, né, inicial, e a gente montava a turma do básico, do pré-intermediário, do intermediário e do avançado. A gente separava esses alunos pelo nível, não pela nacionalidade deles, é óbvio, né? E assim, a nossa turma do intermediário seria uma turma assim mais lotada, sempre com uns 15 alunos. Por que que o intermediário era a turma mais lotada? Porque esses intercambistas, eles já começam a estudar português no país de origem deles. Eles não se atreviam, por exemplo, não tinham a coragem de vir fazer o intercâmbio, que ele tem que ir para a sala de aula de engenharia, por exemplo, e assistir às aulas em língua portuguesa, né? Então eles não vinham sem a base da língua. Então o nosso grosso era o intermediário, mas eram 4 turmas regulares fora o PEC-G. Foi bem animado. Eu imagino. Engraçado que hoje em dia nós temos mais alunos no nível básico do que no intermediário. Então eles não devem estar se preocupando tanto em conhecer um pouco a língua para... Eu acho que porque já para vir para cá. Esse apoio quando chega aqui, né? Isso. Então eles não se preocupam em estudar. Isso. Engraçado. E qual o fato mais marcante você gostaria de registrar da sua vivência nessa área? Olha, para mim, a minha vivência nessa área foi algo muito curto, realmente, em termos de pesquisa e de estudo, porque assim que eu saí do PLEI para assumir a chefia do departamento em 2011, eu entrei também no programa de pós do ProLing, e lá minha pesquisa toda se deu em relação à semântica, as contribuições para o ensino, mas não necessariamente em português para língua estrangeira. Eu só consegui uma mestranda que fez nessa área. O restante foi em língua materna. Então, foi muito rápido, assim, o meu envolvimento com a área, em termos de pesquisa e tal. Mas, para mim, o fato mais marcante é porque eu entrei ali junto com um grupo de mais ou menos uns 8 monitores que também chegaram junto comigo. Então, era todo mundo totalmente novo. Uns bolsistas, outros voluntários, todos graduandos do curso de letras. Porque eu vou fazer um parênteses. O PLEI funciona porque há os graduandos do curso de letras, que são os professores do PLEI. Isso sempre foi assim, né? Então esse grupo, que era um grupo muito empolgado, muito interessado, muito bom, eles se aventuraram comigo a ir para um congresso em Brasília, para um congresso da CIPLE. E então a gente tinha uns rascunhos, assim, a gente tinha uma pesquisa em andamento, iniciante, né, uns relatos de experiência, a gente tinha 1 ano de PLEI e não tanta coisa consolidada para contar, mas muita vontade para o congresso. E eles se aventuraram, toparam ir. E eu ainda tive a ousadia de inscrever lá a gente como uma mesa redonda, uma mesa de discussão e não um trabalho individual. E eu não me toquei ingenuamente, eu não percebi que ali seria um congresso pequeno, porque é muito temático o congresso, e que não aconteceriam muitas coisas ao mesmo tempo. Então, naturalmente, quando tem uma mesa, só tem aquela acontecendo. Então, o que aconteceu? A gente se viu, assim, de repente, num palco, literalmente numa mesa de palestrantes, eu e os meninos do PLEI, que carinhosamente eu chamo de meninos, com todo mundo inscrito no congresso assistindo ao mesmo tempo, porque não tinha outro evento, não tinha outra atividade em paralelo. E aí eles super nervosos, professora, eu estou na graduação, eu nunca apresentei nada, eu nunca tive no congresso, eu estou aqui no palco, está todo mundo me olhando, esses professores doutores. E eu, gente, respira fundo que vai dar certo, respira fundo que vai dar certo. E eu estava assim muito feliz porque éramos os únicos da região Norte e Nordeste. Você somando as 2 regiões, éramos os únicos neste congresso. Então acho que fizemos bonito, fomos aplaudidos e foi o meu momento mais, assim, o ápice do PLEI. Eu imagino a experiência, E né? o seu coordenador atual, José, estava nesse grupo lá no palco, tremendo também. Eu não consigo colocar José nesse ele lugar. estava lá no início de tudo, foi muito bom.
Uhum. E quais eram os projetos desenvolvidos? Haviam projetos de ensino, pesquisa, extensão? Então, na verdade, a gente assim, como era tudo mais incipiente, né? A gente foi comprar material didático, que era o livro Bem-vindo. Sim. A gente foi comprar uns livros para estudo. O que a gente estava com muita dificuldade era o que fazer com os alunos espanhóis. Por isso estudar essa questão da interlíngua, né? Porque parecia que eles não avançavam muito, porque eles chegam nesse meio termo da acomodação, que eles entendem a gente entende eles, né? Essa situação. Então a gente começou a ler muito sobre isso, fazer grupo de estudo. Então o que a gente mais fez foi reunião pedagógica. Toda semana a gente tinha reunião pedagógica, uma parte para estudar, para fazer leituras do que estava sendo publicado na época para estudar, e a outra parte para elaborar as nossas aulas, nosso material, nossas atividades. Então, a gente tinha muita reunião pedagógica, além das reuniões administrativas, né? Porque vocês sabem, quem cuida do Play tem que cuidar da lâmpada que quebra, a peregrinação para conseguir uma sala de aula, né? Então, o que acontece? Além das reuniões de administração, em que todos se envolviam, a gente tinha essas reuniões pedagógicas. E dali surgiu uma vontade de fazer pesquisa, uma vontade, mas como eu disse, eu só consegui carregar para pós-graduação um trabalho de mestrado. E o que a gente fez foi ofertar pela primeira vez no curso a disciplina eletiva de PLE. Foi a primeira oferta dela no curso, se deu ou em 2011 ou em 2012, não me lembro agora. Então foi a nossa contribuição assim, para o ensino, quando a gente se deu conta que é um campo de trabalho para os alunos de letras português, é uma necessidade, e se esses alunos acabam sendo a mão de obra do Play, a gente tinha que cuidar dessa formação, né? Foi aí que surgiu a disciplina como eletiva. Então a gente teve uma inserção no ensino, muito grupo de estudo, e uma pesquisa muito incipiente, entendeu? Nossa, foi daí que surgiu. Isso. E hoje todos os monitores do Play, né, que a gente chama assim, eles fazem essa cadeira, se eu não me engano, ela é ofertada muito pouco, um ano, assim, né, para ser 2 períodos, 3 períodos para ser ofertado, mas todas as pessoas que entram no Play costumam pagar essa cadeira. Na verdade, os monitores que trabalharam comigo, eles nem fizeram essa cadeira. Por isso que a gente aprendia juntos nessa reunião, pesquisando, lendo, a gente estudava. Eles nem fizeram essa cadeira. Quando eu cheguei a ofertar essa cadeira, foram para alunos de letras que tinham que pagar os créditos de optativa, né, de eletiva, aqui se chama optativa, e que fizeram, mas eu acho que por uma falta de coincidência, inclusive, acho que os alunos que fizeram a disciplina comigo nem chegaram aí para o Play, mas depois houve uma preocupação em reofertar outras vezes, né, porque daí já faz muito tempo, né, e os outros professores continuaram dando importância a isso. Inclusive os seus alunos, né? Os seus orientandos. Isso. A senhora fazia tudo sozinha ou havia um co-coordenador? Em termos de professor, eu fazia tudo sozinha. Havia professores assim que se disponibilizavam para colaborar, então de vez em quando a gente falava, olha, se alguém quiser ir lá fazer uma pesquisa, se alguém quiser ir lá pesquisar a questão da morfologia, né, a questão da fonética, eu chamava os professores, e um ou outro às vezes conversava um pouco com os monitores, uma palestrinha, alguma coisa, mas no grosso mesmo eu era a única coordenadora. Mas esse grupo de monitores era um grupo muito, muito, muito participativo, muito envolvido, e na verdade a gente fazia tudo coletivamente. Inclusive o CELP-Brás, né? Porque o CELP já é aplicado há muito tempo aqui na UFPB. Interessante esse tópico do CELP-Brás. Como que funcionava a aplicação do CELP-Brás na época? Então, na época, quando eu conheci a professora Fátima, o Play,
O CELPE-BRAS, ele era coordenado por um grupo específico em Brasília, lá no MEC, que só cuidava disso. Eu não me lembro exatamente o nome desse grupo, mas eu sei que tinha dentro do MEC teria um determinado grupo só para cuidar disso, não era o INEP. E eu lembro que tudo funcionava muito bem, não só a aplicação, como a qualidade do material, como a maneira como esses coordenadores dos postos de aplicação eram instruídos, eram formados. Eu me lembro da professora dizendo que viajava muito para Brasília por conta do CELPE-BRAS e tal. Bom, infelizmente, eu peguei um ano, que foi o ano da virada, que o CELPE-BRAS passou para a responsabilidade do INEP, e me pareceu não, a mim, aos coordenadores, os aplicadores do mundo todo, que naquele ano eles não sabiam direito o que fazer. Então foi um negócio tão confuso, porque a gente não recebeu nem o material em tempo. A prova já estava marcada, as pessoas já tinham se inscrito, e a gente não conseguia nem ter o material, e aí começou até aquela troca de e-mails, de um posto aplicador para outro, o Brasil todo mundo se falando, ninguém tinha recebido o material. Enfim, eu recebi o material pelo correio na véspera, e a gente ficou, aí eles mandaram por e-mail e a gente ficou imprimindo prova na véspera para aplicar no dia seguinte. Foi, digamos assim, um perrengue que nós passamos. Eu não tenho problema em dizer isso aqui, porque eu acho que quem era aplicador de posto nesse ano vai confirmar que isso aconteceu realmente. O INEP se perdeu, e no ano seguinte eles conseguiram se organizar mais e pegar as rédeas do CELPE-BRAS, digamos assim. Então foi um ano muito confuso, e eu falei, nossa, mas que azar, né? O negócio era exemplar, a gente pegou bem essa situação, e aí mais uma vez contando com os meninos nessa loucura toda para fazer o CELPE-BRAS acontecer. E eu lembro que a gente chegou muito cedo para receber os estrangeiros. A gente pôs uma super mesa de café da manhã para falar assim, bom, vamos tentar aqui fazer alguma coisa muito carinhosa, muito boa, porque é isso que vai ficar na memória deles, porque daí, então a gente foi fazendo coisas de compensação, entendeu? Até pela qualidade da prova e tudo, mas no fim deu tudo certo. Aí no outro ano o INEP já começou a se organizar mais, mas era bem diferente do que é hoje. Inclusive esse curso que os aplicadores têm hoje, né, os entrevistadores, tal, não existia isso, não existia esse curso, não existia. Na verdade, eu como coordenadora que recebia as instruções, eu tinha que me reunir com as pessoas que iam ajudar no CELPE e dar todas as instruções, a formação, ensinar como fazer entrevista, e a gente fazia isso, a gente fazia essas reuniões prévias, entendeu? Nosso perrengue mesmo foi porque a prova ia ser no dia seguinte, a gente não tinha a prova, daí vocês imaginam. Imagina. Quanto trabalho, né? Foi bem trabalhoso. Professora, eu gostaria de agradecer. Imagina. Por você ter cedido esse tempo, foi muito boa essa conversa, e gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem pro Play, pro aniversário do Play. Agora você pode falar para os seus orientandos. O Play, eu acho o Play a coisa mais fantástica de tudo. Assim, aqui o DLPL, a gente tem muitas coisas boas vinculadas ao DLPL, mas o Play eu acho que é o programa do coração de muita gente. Pela idade que ele tem, pelo fato dele sobreviver a tantas questões, né? E assim, eu sempre costumo dizer, o Play sempre foi aquela salinha pequena, sem a infraestrutura que ele merece, e o mundo cabe lá dentro, literalmente o mundo, né? Então, assim, eu quero parabenizar todos que, desde os primeiros professores que tiveram a ideia de trazer essa área para cá, parabenizar todos os professores que ficaram depois de mim, professora Margarete, professora Oriana, professor José, que eu acho que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, é ensino, é pesquisa, é extensão, é administração, é formação, né? Então quem vê aquela salinha pensa em um programinha, né? Mas as pessoas não têm noção da dimensão do Play. Então eu só desejo assim, todo sucesso, que o Play continue, que a gente consiga lutar agora por novas estruturas, por aquilo que a gente de fato merece, né?
E espero que os alunos de graduação de letras, como eu disse, a quem a gente deve tudo, né, que eles continuem se empolgando e se interessando por esta participação no programa, que eu acho que é um programa de muito ensinamento também e que abre portas profissionais. E meu muito obrigada pelo convite. Tá bom?